Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Professor Ivanildo aqui direto para você, aluno Tribo Concursos, o maior curso preparatório do Norte e Nordeste do nosso Brasil. E nós temos agora um encontro especial para nós tratarmos geopolítica, certo? Mais um encontro de geopolítica, dessa vez. Nós vamos trabalhar um pouco de formação territorial brasileira, né? Eu sou o professor Ivanildo Santos, seu professor de geopolítica aqui na Tribo Concursos, e desde já eu te peço, né, que siga as nossas redes sociais, @prof.ivanildosts e @Tribo Concursos. Tudo ok? Tudo tranquilo? Vamos lá, acompanha na tela, por gentileza. Formação territorial, gente. Nós sabemos que a formação territorial brasileira é um processo histórico, né? Se é um processo histórico, nós podemos entender que ele passou por etapas, certo? E é um processo histórico marcado por diversas fases, tranquilo? Que vão desde a chegada dos portugueses em 1500, né, até a organização atual do território em estados e regiões. A divisão e ocupação do território brasileiro foram influenciadas por aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais, bem como pela geografia e pela exploração dos recursos naturais. Sendo assim, a formação do território brasileiro é fruto de um longo processo histórico recheado de, olha só, tratados que deram hoje a atual configuração territorial. Gente, olha só. Quando falamos não só de formação territorial, né, mas de toda a história brasileira, de toda a formação do povo brasileiro, constituição do povo brasileiro, o Brasil em si, ele é fruto, né, de um extenso processo histórico, né? Nós vimos que tivemos as etapas, tivemos em cada etapa dessa características que marcaram esse período, que marcaram essa extensão, né? Marcaram essa sequência de anos, e que, ao passar do tempo, com o avanço, né, da civilização, vamos assim dizer, esses tratados que foram firmados ano após ano, tempos em tempos, acabaram culminando hoje na atual configuração territorial do Brasil, né? Então nós vamos ver os principais tratados que acabaram contribuindo diretamente para a formação territorial brasileira. Depois nós vamos responder algumas questões, beleza? Vamos lá. Primeiro você tem que lembrar aqui, né, que a formação territorial é um processo, certo? Vamos que vamos, gente. Vamos falar um pouco de Tratado de Tordesilhas. Gente, pessoal, quando a gente fala de Tratado de Tordesilhas, estamos falando de um acordo assinado no dia 7
de junho de 1494. Você vai ver algumas controvérsias, uns vão dizer 1495, outros historiadores 1493, mas você tem que entender o que era o Tratado de Tordesilhas, né? E foi um acordo firmado entre os governos da Espanha e Portugal, certo? Na cidade de Tordesilhas, tranquilo? Tudo começou, gente, no século XV, né? Tudo começa aqui, ó, no século XV. Século XV, né? Naquele contexto ali, ó, do que nós chamamos de grandes navegações. Grandes navegações, certo? Quando Portugal e Espanha, eles se lançam ao mar, se lançam ao Atlântico em busca de novas rotas comerciais, enfim, principalmente em busca dos comércios de especiarias, né? Ampliar seu mercado, enfim, como nós sabemos. E durante essas navegações, os navios portugueses encontraram um novo caminho para o litoral do continente africano, né? Enquanto os espanhóis, a galerinha estava aqui, ó, a galerinha estava aqui na Península Ibérica. Enquanto isso, em 1494, Cristóvão Colombo acaba encontrando um novo continente, né? Que é o continente americano. Quem não lembra do episódio do Chaves, quando tem a música lá, Colombo foi quem descobriu a América em 1492. Se você não assistiu, eu assisti, beleza? Vamos lá. E ele acaba encontrando um novo continente. Então, desde que é encontrado isso, Portugal e Espanha passam a disputar as novas terras, né? Porque os dois reinos queriam explorar a região em busca de riquezas, certo? Estavam expandindo o mercado, expandindo territórios e acabam que disputando. Aí o que acontece? Para colocar fim nessas disputas e para evitar que uma grande guerra ocorresse, nós vimos um camarada, um grande marco aí, né? Não digo um camarada, senão vai não parecer ofensivo. Para evitar uma grande guerra, Papa Alexandre VI, ele faz uma intervenção, né? Ele interveio na situação e o Papa Alexandre, o que é que ele faz? Ele elabora a chamada Bula Intercoetera, ou coeteira, né, como você queira chamar, coeteira, certo? E esse acordo estabelecia o seguinte: uma linha imaginária a 100 léguas, ó, a 100 léguas de Cabo Verde, certo? Na África, dividindo o mundo em dois reinos. Ó, beleza? No entanto, Dom João não aceita as regras, né? Porque ele se sentiu injustiçado pelas regras estabelecidas pelo Papa Alexandre. Então, houve uma reformulação da bula que dá origem ao Tratado de Tordesilhas, né? Dá início aí, dá origem ao Tratado de Tordesilhas. Então, essa reformulação recalculou, né? Deu origem ao tratado que recalculou o meridiano, a linha imaginária, né? Traçando a 370 léguas de Cabo Verde, né? E divide o Novo Mundo, né? Onde as terras a oeste seriam do Reino da Espanha, ó. O primeiro era daqui, certo? Primeiro seria daqui para cá, Espanha, daqui para cá, Portugal, olha só. Mas com a reformulação, nós tivemos que a linha traçada no meridiano de Tordesilhas dividia o Novo Mundo entre dois países, né, ou dois donos, vamos assim dizer, no qual as terras a oeste pertenceriam à Espanha e as terras ao leste seriam do Reino de Portugal, certo? Basicamente é isso aqui que você tem que lembrar, beleza? Mundo recém-descoberto, 1494, o estabelecimento do Tratado de Tordesilhas, 1492, descobrimento da América, como os dois países que habitavam a Península Ibérica acabam disputando os territórios recém-conquistados, queriam ali dominar essa parte, o Papa Alexandre VI entra em cena, diz, opa, acaba a conversa aqui, vamos dividir o mundo a partir da ilha de Cabo Verde e tal, dividir, opa, não, isso aí tá errado, um vai sair perdendo, outro vai sair ganhando, que a gente quer aquela terra recém-descoberta, então vamos reformular. Então o Papa Alexandre reformula, e há uma reformulação
da bula, né? E acaba aqui dividindo a partir do meridiano de Tordesilhas. Show de bola? Beleza? E o que isso tem de importante, né? Isso importa porque uma próxima etapa da formação territorial brasileira é a que se dá aqui, ó, em 1533, né? Em 1533. Por quê? Em 1500 ocorre o que nós chamamos de descobrimento do Brasil, certo? Só que de 1500 a 1530, 34, como alguns costumam dizer, a coroa portuguesa se dispôs apenas em guardar as terras, né? Em enviar expedições que fossem guardar as terras, eram chamadas expedições guarda-costas, porque no início não encontraram especiarias, né? Não encontraram especiarias, que era o que estava no auge na época, né? O que estava dando dinheiro na época. No entanto, em 1533, 1534 ali, nós temos uma proposta, né? Uma proposta aí estabelecida por João III, né? Vou colocar aqui, ó, Dom João III, que instala os sistemas de capitanias hereditárias, né? Uma proposta que consistia em dividir o Brasil em 15 grandes faixas de terra, colocar aqui, ó, 15 faixas de terra, certo? Sendo que seriam 14 capitanias. Tranquilo? Seriam 14 capitanias. E essas faixas de terra seriam entregues a portugueses, né? Temos aí os documentos, a carta de doação, a carta foral, um estabelecia dever, outro estabelecia direitos, enfim, em que esses portugueses, eles estariam desenvolvendo a terra, mas eles seriam apenas, vamos dizer, autorizatários, né? Eles foram autorizados pela coroa portuguesa a empregar seus próprios recursos no desenvolvimento dessas terras. Show de bola? Show de bola. Então, os donatários eram, em geral, membros da baixa nobreza. Vou colocar aqui, ó, que era para capitão donatário, né? Os capitães donatários. Eles seriam membros da baixa nobreza, né? Porque o da alta nobreza estava indo para a Ásia, e eles tinham aí essa responsabilidade, né? De quê? A responsabilidade de desenvolver a terra. No entanto, né, o sistema de capitanias tinha um poder que tinha um poder concentrado no donatário, ele acaba fracassando em partes, né? Porque como a única contrapartida da coroa era apenas dar a terra, ó, e tu se vira para tomar conta, tu se vira para desenvolver, e também por falta de recursos de alguns donatários, por essa distância da metrópole, por essa falta não de iniciativa, né? Por essa falta de incentivo por parte da metrópole, da coroa, o sistema de capitanias hereditárias ele não vai muito à frente, né? Isso fez com que a coroa ela optasse por um novo modelo de sistema administrativo, beleza? Só que aqui nós temos um outro período, né, que vai do ano 1580 a 1640, que é a chamada União Ibérica. O que é a União Ibérica, pessoal? A União Ibérica nada mais foi do que a união das coroas, né, das coroas portuguesa e espanhola. Né? Entre os anos de 1580 e 1640, né? Quando Portugal estava sob o domínio da Espanha, quando Dom Sebastião ele desaparece, né? Na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, né? E esse nome e recebe-se esse nome de União Ibérica porque os dois países situam-se na Península Ibérica, né? E por que isso é importante? Porque quando a União Ibérica, o período da União Ibérica está ativo, vamos assim dizer, o Tratado de Tordesilhas deixa de existir, né? Já que o Tratado de Tordesilhas era um tratado que dividia o mundo entre uma parte pertencendo a Portugal, uma parte pertencendo à Espanha, já que os dois países estavam unificados, não havia razão
para que existisse essa linha imaginária dividindo os dois, o território em duas partes, né? E isso foi importante para quê? Para que nós tivéssemos aí um processo de avanço para o interior do território brasileiro, principalmente das bandeiras, né? Principalmente das bandeiras. Então é justamente nesse período aqui, justamente nesse período da União Ibérica, que nós temos alguns marcos, né? Como, por exemplo, a conquista da Paraíba, em 1584, certo? Nós vamos ter, por exemplo, a bandeira de Goiás, em 1592, entre outros, né? As primeiras incursões dos bandeirantes, em 1596. Então, com a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas deixa de existir, né? Deixa de ter validade. Então, de maneira aí, os colonos podiam ir para o interior. E isso é fundamental para que o processo de interioração ou interiorização, como alguns queiram dizer, ele fosse possível e o território brasileiro fosse tomando uma forma mais encorpada, né? Beleza? Então, nós vamos ter também, nesse período de formação territorial, o ciclo do ouro do Brasil. E por que isso é importante, né? A descoberta do ouro no Brasil lá para os anos no século XVII, né, no século XVII, vamos assim dizer, principalmente nas regiões de Minas Gerais, foi importante justamente para a expansão territorial, para que tivéssemos uma nova organização administrativa na colônia. Por quê? Porque com a necessidade de organizar esse território das minas, né, nós temos aí o crescimento de vários núcleos populacionais e a vinda de pessoas de diferentes regiões, né, do território brasileiro para a região das minas, né? E isso vai fazer com que tenhamos uma reconfiguração populacional, uma reconfiguração de povoados, uma reconfiguração de domínios, né? Então, o ciclo do ouro ele é muito importante para o processo de formação territorial, beleza? Nós temos um outro tratado, que é um tratado de Utrecht, né? Que ele foi... Eu vou colocar aqui em outra cor. Nós temos ele em duas etapas, ou dois tratados, né? Dois acordos, que eles colocaram colocaram fim à Guerra de Sucessão Espanhola e acabaram mudando o mapa da Europa, inclusive do mapa das Américas, tranquilo? O de 1713, deixa-me aí eu dar isso aqui. Nós temos o tratado de 1713, no qual a Grã-Bretanha reconhecia como rei da Espanha o francês Felipe de Anjou. Por sua parte, né, a Espanha cedia menor que Gibraltar à Grã-Bretanha. O acordo repercute na América porque, ó, já que tinha a França no meio aí, né, o rei da Espanha, o francês Felipe de Anjou, nós temos nesse acordo de 1713 o estabelecimento das fronteiras entre Brasil e a Guiana Francesa. Brasil e a Guiana Francesa, certo? E o que isso repercute? E o que isso ajuda no processo de formação territorial? Porque aqui, nesse acordo, nós vamos ter a delimitação do Amapá, né? Nós vamos ter os limites territoriais do Amapá. Tranquilo? Vamos que vamos, certo? O segundo tratado de 1715, nós já vamos ter algo diferente, né? Nós vamos ter um tratado assinado em 6 de fevereiro de 1715. Que esse tratado estabelece, né, dessa vez, né, entre Portugal e Espanha, que vai restabelecer a posse da colônia do Sacramento a Portugal. E aqui nós vamos ter também outros assuntos sendo tratados, como, por exemplo, as fronteiras entre o Brasil e a Guiana Francesa mais uma vez, o Amapá, que era disputado entre França e Portugal, é reconhecido como território português, né, como território português. A colônia do Sacramento é entregue à Espanha. Então, nós vamos ver que todos esses acordos que acabam influenciando no Brasil vão servir para configuração e reconfiguração do território brasileiro, né? Vamos mais à frente aqui, porque nós temos algumas outras coisas a tratarmos, certo? Nós vamos ter o Tratado de Madrid,
em 1750, né? Nós vamos ter o Tratado de Tordesilhas, que dividia aqui, ó, o mundo em dois, certo? E o Tratado de Madrid, ele tem a missão de substituir o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, beleza? Estabelecendo algumas novas fronteiras entre as colônias de Portugal e Espanha, beleza? Vamos que vamos. Substituir o Tratado de Tordesilhas, né? Alguns historiadores dizem que esse tratado foi responsável aí para estabelecer em linhas gerais o atual contorno, porque se você verificar aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, nós temos elas até hoje, tá vendo? Geralmente essa parte aqui não mudou muito. Nós vamos ter aí basicamente 70% do território brasileiro, 70% ou 90%, melhor dizendo, do território brasileiro, bem, ó, configurado através do Tratado de Madrid, beleza? Vamos mais à frente aqui. Nós vamos ter também o Tratado de Santo Ildefonso, né, que é um tratado assinado também entre Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, né? Na cidade de Ildefonso, na província de Segóvia, na Espanha, no dia 1º. Deixa eu só arrumar aqui. No dia 1º de outubro de 1777, certo? E era uma série de tratados geopolíticos, né, assinados entre os dois estados, como eles haviam sempre, eles vinham, né, sempre, a palavra é essa, eles vinham sempre fazendo acordo, justamente por causa dessas questões de território, para, essa parte aqui pertence a você, essa parte pertence a mim, enfim. Então, esses tratados serviram para determinar posses de terras e até onde ia o território de quem possuísse essas terras, né? Então, o Tratado de Santo Ildefonso também faz parte dessa série de tratados, né, no qual o Brasil esteve inserido, né? Nós vamos ter também o Tratado de Badajoz, em 1801, também referido como Tratado de Paz de Badajoz, né, celebrado na Espanha no dia 6 de junho de 1801, 6 de junho de 1801, certo? Entre Portugal, por uma parte, e a Espanha e a França aí coligadas uma pela outra, né? Então, nós vamos ter aqui esse tratado de Badajoz, e em 1903 nós vamos ter o Tratado de Petrópolis, né? Que é algo bem interessante, porque o Tratado de Petrópolis foi o tratado que deu a atual configuração do território brasileiro, né? O Tratado de Petrópolis foi resultado de uma negociação extensa, né, entre Brasil e Bolívia, certo? Motivada justamente pelo litígio aqui, ó, dessas terras onde nós temos hoje o Acre, né? Isso foi uma grande repercussão, porque nós tínhamos ali terras que eram habitadas por diversos povos indígenas, né? E povos que eram totalmente ignorados nas relações entre os dois estados, né? Nós temos aí historiadores que dizem que os moradores ou a população boliviana pouco fazia caso do território do Acre, embora pertencesse ao Acre, à Bolívia, e nós temos também um grande número de brasileiros que saíram, principalmente aqui da região Nordeste, de algumas outras regiões do Brasil, direcionados para essa região por questões comerciais, né? Principalmente ali por causa do látex, para trabalhar na extração do látex, né? Das seringueiras, enfim. Então, esse tratado, essa negociação, né, feita entre Brasil e Bolívia, foi uma permuta de território, né? Então, no dia 17 de novembro de 1903, né? E aprovado pelo Congresso no dia 12 de fevereiro de 1904
pelo presidente Rodrigues Alves, né, em decreto de 18 de fevereiro, nós tivemos uma troca mútua de ratificações em 10 de março e estabeleceu-se esses limites, né, entre Brasil e Bolívia. E a incorporação definitiva do estado do Acre, ou do território, que seria o estado do Acre, né, ao território brasileiro. E esse documento, esse Tratado de Petrópolis, ele acaba dando fim, né, à disputa entre brasileiros e bolivianos, né, com relação aí à incorporação ou com relação a essa disputa territorial. Então o Brasil, ele não foi apenas não foi apenas cedido, né? Nós tivemos aqui que nessa negociação o governo brasileiro pagou ao governo boliviano o equivalente a 2 milhões de libras esterlinas, né? Inclusive, há alguns que em tom jocoso, né, costuma dizer, e rindo, eles dizem que o Acre foi trocado por um cavalo, né, porque o presidente do Acre gostava de cavalo, enfim. Mas o que sabe é que foi um acordo em que o Brasil pagou uma certa quantia, 2 milhões de libras esterlinas, ao governo boliviano e anexou-se aí esse território ao território brasileiro. O que você tem que entender é que o Tratado de Petrópolis, negociação entre Brasil e Bolívia, em qual o Brasil paga os 2 milhões ao governo boliviano, e o governo boliviano acaba aqui reconhecendo essa anexação do território acreano, né, ao território brasileiro. E põe fim aí, não digo pôs fim, né, mas contribuiu, e é o tratado que acaba contribuindo para a delimitação que nós temos hoje do território brasileiro. Beleza? Tranquilo? Então nós vamos responder algumas questões agora para nós solidificarmos o nosso conhecimento. Tranquilo? Vamos que vamos aqui. Os nossos exercícios. Vamos lá. Exercícios ou questões, né? O atual território brasileiro é o resultado de vários acordos e tratados que efetivaram na prática a posse das áreas disputadas. A sinala alternativa aqui corresponde corretamente ao tratado descrito abaixo. Redefiniu as fronteiras entre as Américas portuguesa e espanhola, anulando o estabelecido no Tratado de Tordesilhas. Portugal garantiu o controle da maior parte da bacia amazônica, enquanto a Espanha controlava a maior parte da Baixa do Prata. Nesse tratado, o princípio do uso capião ou uti possidetis, ou seja, tem a posse, guarde isso, tem a posse quem ocupa. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Tem a posse quem ocupa, que quer dizer que a terra pertence a quem ocupa. Foi levado em consideração pela primeira vez. Gente, a maioria das questões, já que o texto diz aqui, anulou o Tratado de Tordesilhas, então a letragem não é. Beleza? Tranquilo? Você viu que o tratado que substituiu, que anulou o Tratado de Tordesilhas, foi o Tratado de Madrid. E muito cuidado, gente. Geralmente, quando as bancas cobram Tratado de Madrid, justamente é isso. Substituindo, colocando fim ao Tratado de Tordesilhas, e existe ali o princípio do uti possidetis, ou o princípio do uso capião, que quer dizer que a terra pertence a quem ocupa. Guarde isso, beleza? Então, nosso gabarito, letra D de doido. Vamos lá. Questão do número 2. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 entre as duas nações europeias, foi um importante acordo que definiu as áreas de exploração e colonização entre essas duas potências marítimas na época das grandes navegações. Qual era o principal objetivo do Tratado de Tordesilhas? Tratado de Tordesilhas, um acordo assinado entre Portugal e Espanha. Certo? Certo. Qual era o principal objetivo? Dividir as terras recém-descobertas na América do Sul entre França e Inglaterra? Não, né? Não, isso aqui não. Definir uma linha divisória entre as áreas de colonização de Portugal e Espanha? Sim, né? E nós vimos que o Tratado de Tordesilhas foi um tratado estabelecido ali, ó, na chamada Bula Intercoetera, ou Coetera, né? Show? E gabarito letra B. Unificar o domínio espanhol e português sobre toda a América Latina?
O que unificou o domínio espanhol e português sobre a América, principalmente juntando os dois países sobre uma mesma coroa, foi o que nós chamamos de União Ibérica, certo? União Ibérica. Proibiu o comércio entre as colônias portuguesa e espanhola? Não. Estabeleceu uma aliança militar entre Portugal e Espanha? Também não. Gabarito letra B. Vamos lá. Questão número 3. Qual a relevância do Tratado de Petrópolis para a história territorial do Brasil? Marca a definição das fronteiras do Brasil com a Argentina? Não. Quando nós temos o Tratado de Petrópolis, nós já temos essa delimitação de fronteira, né? Estabelece os limites marítimos entre Brasil e Uruguai? Sacanagem, né? Também não. Show? Resolve disputas de fronteira com a Colômbia? Também não. Petrópolis, você vai lembrar dois nomes, Brasil e Bolívia, certo? Resulta na anexação do Acre, anteriormente território boliviano. Gabarito letra D, mediante aí o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas. Certo? Show de bola? Vamos para o próximo. Assinale a alternativa que apresenta em ordem cronológica os tratados que contribuíram para a definição das fronteiras do Brasil atual. Vamos lá. Às vezes, você não precisa decorar data. Eu costumo dizer que todo professor de história diz isso, não decore data, mas existem datas específicas que é bom você entender, né? Datas específicas, marcos específicos que você precisa entender. Lembre-se que tratados que contribuíram para a formação territorial do Brasil. Lembra do primeiro? Puf, lembra do primeiro. Lembra do último? Você já mata uma pancada de coisa. Vamos lá ver aqui? Vamos lá. Aí você vai ver. Vamos verificar aqui. Qual foi o último? Tratado de Petrópolis. Tratado de Petrópolis, correto? Aí você vai lá, ó. O Utrecht não tem. O último não, né? Aí você já elimina. Ó, o Utrecht não. Tratado de Badajoz não. Opa, Tratado de Petrópolis. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Olha só. Qual foi o primeiro? O primeiro, você tem Tratado de Tordesilhas. E agora? Mas não existe Tratado de Tordesilhas aqui. Qual foi o próximo? Qual foi o próximo tratado? Qual foi o próximo tratado depois do Tratado de Tordesilhas? Aí você vai lembrar, depois do Tratado de Tordesilhas, nós vamos ter o Tratado de Utrecht. O Tratado de Utrecht em 1713 e 1715, ó, Utrecht. Gabarito letra D. Eu nem precisava ver quais eram os outros. 1713, 1715. Nós vamos ter 1750. Depois nós temos o de Santo Ildefonso, 1777. Nós vamos ter o Tratado de Badajoz, 1801. Tratado de Badajoz, 1801. Tratado de Petrópolis, 1903. Show de bola? Macete de prova. Gabarito letra D. Questão 5. O Tratado de Santo Ildefonso, assinado em 1777, redefiniu as fronteiras entre o Brasil colonial e as colônias espanholas na América do Sul, estabelecendo o Rio da Prata como a nova fronteira entre Portugal e Espanha. É errado, né? De fato, ele redefine fronteira, mas não estabelece o Rio da Prata como uma nova fronteira entre Portugal e Espanha. Beleza? Questão 6. Aí você pega aqui o texto todinho e vai para a prova. E vai lá e já verifica aqui, gente. Você já vai para o comando. Às vezes nem precisa vir. Ó. Em 17 de novembro de 1903, chegou-se ao acordo chamado Tratado de Petrópolis. Petrópolis, Brasil versus Bolívia. O Brasil ficaria com metade do território do Acre, cerca de 95 mil quilômetros quadrados. A Bolívia, por sua parte, incorporaria uma pequena área habitada por bolivianos, 2.300 quilômetros quadrados. Receberia 2 milhões de libras esterlinas e se beneficiaria de 3 pequenos ajustes de fronteira na região do Rio Paraguai. Além disso, o Brasil se comprometia a construir a ferrovia Madeira-Mamoré, que criava uma saída boliviana para o Atlântico. Gente,
Qual é o erro da questão em dizer que o Brasil ficava com metade do território do Acre? O Brasil ficou com o território de forma integral, não foi só metade, beleza? Nem precisava ler o texto de referência. Show? Vamos que vamos agora. Próxima questão, questão de número 7. No que se refere a fatores que contribuíram para a configuração do território da América Portuguesa colonial, julguem seu é o item a seguir. A linha divisória entre Portugal e Espanha, estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, não abrangia o Pacífico, mas apenas o Atlântico. Correto, né? Gabarito certo. Pessoal, é difícil? Não é difícil, né? Não é difícil. Difícil é você ficar muito tempo almejando algo, querendo mudar de vida e não fazer nada, né? Como disse um grande aluno, difícil é você estar debaixo de um barraco de lona meio-dia, né? Vem com a gente, Tribo Concurso tem tudo que você precisa para a sua prova, para a sua aprovação. E, mais uma vez, como eu sempre digo, gente, foi um prazer estar com vocês, uma alegria enorme. Eu tenho certeza que a cada dia que passa você está próximo do seu objetivo, que é a sua aprovação. E, como sempre, conte comigo, conte com o Tribo Concursos até depois da posse. Foi um prazer estar com vocês até este exato momento. Fiquem todos com Deus e até um próximo encontro, se Papai do Céu assim nos permitir. Valeu, tchau, tchau. Tamo junto. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!